Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Alex Felipe e eu vou apresentar para vocês a minha qualificação de mestrado. A qualificação está intitulada por Dívidas Técnicas de Usabilidade em Projetos de Software. Todo esse trabalho está sendo orientado pela professora Rossana e pela professora Ana Beatriz. Na minha apresentação, eu vou fazer uma introdução apresentando um contexto, a motivação e o objetivo do estudo. Vou apresentar também a fundamentação teórica abordando 4 tópicos, que são eles qualidade de software, usabilidade, dívidas técnicas e dívidas técnicas de usabilidade. Vou apresentar uma proposta, assim como o estado atual do trabalho, com o cronograma das atividades previstas. Vou apresentar as considerações finais e as referências. Então, introduzindo o assunto, né? Para a gente introduzir o assunto, é importante a gente saber de 2 termos principais, que um deles é a dívida técnica e o outro é a usabilidade. A dívida técnica ela é uma metáfora que é utilizada para quando o time de desenvolvimento decide tomar um atalho ou alguma solução alternativa para alguma coisa do projeto. Então, quando a equipe faz isso, quando a equipe de desenvolvimento decide fazer isso, alguma necessidade é contornada, porque eles tomaram um atalho. E essa necessidade contornada, ela vai se tornar uma dívida porque ela vai ser precisa ser paga futuramente. A equipe de desenvolvimento vai ter que fazer ela futuramente para que o software continue entregando valor. Então, enquanto essa dívida não é paga, ela é considerada dívida técnica. Já a usabilidade, pode ser considerada um fator estratégico para o sucesso do software, né, do produto de software, porque existem diversos benefícios quando você considera a usabilidade no desenvolvimento, né, no produto de software. Um deles é a satisfação dos usuários, né, dos usuários finais, e a redução de erros durante o uso. Mas tem um detalhe, a usabilidade ela não está só associada à interface, a interface do software com o usuário. Ela está associada também a funcionalidades. E essas funcionalidades, por sua vez, estão associadas com a arquitetura do sistema. Então é importante que essas funcionalidades da usabilidade sejam consideradas durante o design da arquitetura. Mas existem alguns casos, por exemplo, que problemas de usabilidade são encontrados pelos usuários finais, apenas pelos usuários finais. E quando isso ocorre, e esses problemas de usabilidade são relacionados a funcionalidades, a equipe de desenvolvimento muitas vezes decide não corrigir esse problema de usabilidade, porque é um valor tão alto para corrigir a arquitetura que não se torna viável. Então, por conta disso, não considerar a usabilidade durante o design da arquitetura pode ser considerada dívida técnica, porque vai ser preciso ser pago futuramente. E essa dívida técnica ela pode ter um custo muito elevado, por conta da necessidade de correção da arquitetura. Então, a partir disso, né, dessa necessidade, a gente tem como objetivo propor uma maneira de prever as dívidas técnicas de usabilidade para que elas sejam minimizadas e ou detectadas antecipadamente em projetos de software. Mas para atender essa proposta, para a gente poder criar essa proposta, é importante a gente saber toda a área que envolve essa questão, né? Todos os assuntos que envolvem dívidas técnicas de usabilidade. Então, para isso, a gente estudou 4 tópicos, principalmente, que é a qualidade de software, usabilidade, dívidas técnicas e dívidas técnicas de usabilidade. E é a partir desse estudo dessas 4 áreas que eu vou apresentar hoje nessa qualificação, a fundamentação teórica sobre o assunto que a gente quer pesquisar. Então, começando a fundamentação teórica sobre qualidade de software. O que é a qualidade de software, né? A qualidade de software ela pode ser descrita como a capacidade que o software atende às necessidades do escopo ao qual ele foi proposto. Essas necessidades elas podem ser tanto explícitas quanto implícitas. Explícitas podem ser, por exemplo, como os requisitos solicitados, que é uma decisão que está lá claramente entre o cliente e o engenheiro de software, por exemplo. Isso está explícito entre eles. Já as necessidades implícitas nem sempre estão visíveis assim. É uma necessidade que já deve ser de conhecimento do time de desenvolvimento do engenheiro de software, que é, por exemplo, a necessidade de uma boa capacidade de manutenção daquele software e a facilidade de uso. A ISO, que é uma organização que rege padrões, ela definiu a norma 25000, que a norma 25000 ela apresenta um modelo de qualidade do produto de software. E esse modelo ele considera 8 características, que são 8 características da qualidade de software, sendo elas a adequação funcional, a confiabilidade, a eficiência do desempenho, a usabilidade, a segurança, compatibilidade, mantenibilidade e portabilidade. Essas características elas podem ser subdivididas em subcaracterísticas, que detalham melhor ela, né? Como é o caso da usabilidade, por exemplo. Então, o que seria a usabilidade, né? A usabilidade ela pode ser descrita como a capacidade do software de ser entendido, usado e atraente ao usuário, dadas as condições específicas que ele foi projetado, né? E ela também pode ser vista por um conjunto de 5 atributos.
São eles a capacidade de aprendizagem, que está relacionada ao fato do usuário aprender a utilizar o software, a eficiência, que está relacionada à eficiência de uso, a memorabilidade, que está relacionada com a capacidade do usuário conseguir memorizar como utilizar aquele software, mesmo depois de passar um tempo sem utilizar ele, a prevenção de erros, que é evitar que o usuário cometa erros durante o uso do software, e a satisfação de uso. E para avaliar essa usabilidade, como ela é uma característica da qualidade, para avaliar ela existem métodos de avaliação. Esses métodos de avaliação, o objetivo deles é basicamente coletar dados de uso relacionados à interação do usuário com o software, para encontrar, identificar o determinado grau de usabilidade que aquele software está, né? Para isso existem diversos métodos de avaliação, mas 4 deles são os mais conhecidos, os principais, que é a observação, a investigação, a experiência controlada e a inspeção. Esses 3 primeiros estão relacionados com a extração de dados do usuário, a extração de dados da interação dos usuários em si. Já a inspeção está relacionada com uma avaliação feita por especialistas diante do software. E outro ponto importante também relacionado à usabilidade é o design da usabilidade, que ela tem duas visões, ela pode ter duas visões. Uma visão dos pesquisadores de interação humano-computador e uma visão dos pesquisadores de engenharia de software. Para os pesquisadores de interação humano-computador, eles querem saber como representar a usabilidade, né, os aspectos da usabilidade, no design da interface, ou da interação. Já os pesquisadores de engenharia de software estão interessados em saber como representar os aspectos de usabilidade no design da arquitetura, porque eles querem saber como representar esses aspectos funcionais, que são funcionalidades que estão relacionadas à usabilidade, mas que elas precisam ser consideradas durante a implementação. Então é importante para a engenharia de software, o engenheiro de software, apresentar essas funcionalidades logo durante o design da arquitetura, para que elas não sejam esquecidas durante a implementação. Então existem essas duas visões do design da usabilidade. E as dívidas técnicas, né? O que são as dívidas técnicas? A dívida técnica nada mais é que um gap que existe entre a implementação atual da aplicação, né, como ela está agora, ou como está o design agora, ou como está a arquitetura nesse momento, como ela seria necessária para que ela continuasse agregando valor, né, entregando valor. Então, se eu tenho o estado atual do software e ainda existem necessidades que precisam ser cumpridas para que ele continue entregando valor, essas necessidades que existem podem ser tratadas como dívidas técnicas, porque elas precisam ser pagas ainda, para que o objetivo do software seja concluído. Então, a dívida técnica ela pode ser dividida em 4 tipos, sendo eles imprudente, prudente e propositais e negligentes, sendo a associação entre eles. Então, uma dívida técnica imprudente proposital é quando ela tem uma consequência muito grande e foi uma decisão que foi tomada pelo time, foi proposital. Um exemplo disso é quando o time de desenvolvimento decide não fazer a etapa de design, que é uma ação bem prudente, porque tem consequências muito grandes, né? Pode ter consequências muito grandes, mas eles decidem fazer isso porque, por exemplo, não tem tempo. É uma decisão, mas isso vai ser pago futuramente. Agora tem a imprudente e negligente, que é quando é uma ação imprudente também, porque podem ter consequências muito grandes futuramente, mas ela é negligente porque não foi uma decisão direta do time. Pode ser, por exemplo, uma falta de conhecimento, que é o exemplo, por exemplo, não saber o que são camadas e não utilizar no software porque eles não sabem, o time não sabe. Isso é uma ação imprudente e negligente, que vai precisar ser paga futuramente também. Já as dívidas técnicas prudentes, a consequência dela pode ser revertida, né? Não são tão caras assim de serem resolvidas. E ela pode ser proposital quando o time decide fazer isso, né? Um exemplo é quando eles decidem entregar o software, mesmo sabendo que ainda está incompleto, mas eles vão lidar com essas consequências, vão saber lidar com isso. Então é uma decisão, é uma dívida técnica prudente e proposital. E também existem os tipos prudentes e negligentes, que não tem consequências tão grandes, mas que é negligente porque o time não sabia. Não é culpa do time, eles simplesmente não sabiam, mas não era algo tão grave, não tinha consequências tão grandes. Então, qual é o estado atual das dívidas técnicas na literatura? Então, a gente fez uma revisão da literatura e identificou algumas revisões, alguns estudos que falam sobre dívidas técnicas, especialmente alguns que fazem mapeamento sistemático sobre elas.
A primeira revisão da literatura sobre dívidas técnicas surgiu em 2012, que foram identificados alguns tipos de dívidas técnicas, principalmente relacionados a requisitos, defeitos, código, testes, enfim. Com o tempo, houveram outros estudos que identificaram novos tipos, como dívidas técnicas de versionamento, de construção do software, de processo. E o último, mais recente, foi feito em 2016, que ele identificou os tipos de dívidas técnicas de usabilidade, de automação de teste, serviço e pessoas. Basicamente, esse último artigo, né, que a gente identificou, esse último mapeamento, o objetivo dele era caracterizar os tipos de dívidas técnicas e identificar indicadores que pudessem ser usados para encontrar essas dívidas técnicas. Então, como um dos principais resultados do mapeamento foi essa categorização das dívidas técnicas, é importante ressaltar que a usabilidade começou a ser identificada nesse mapeamento. E ela surgiu, os trabalhos que citam as dívidas técnicas de usabilidade surgiram nos últimos anos desse mapeamento, que é 2013 e 2014. Então foram identificados dois artigos, um em 2013 e outro em 2014. Mas o que seriam dívidas técnicas de usabilidade, né, exatamente? Basicamente o que eu falei, né? Quando tem uma decisão de usabilidade que foi inadequada, que ela vai precisar ser ajustada posteriormente. Isso ela pode estar dentro daqueles quadrantes lá, daqueles tipos. E um exemplo de dívida técnica de usabilidade é, por exemplo, a falta de padrão de usabilidade. Então pode ter, se o time não tem um padrão de usabilidade, ele vai ter que corrigir isso futuramente porque está relacionado diretamente com a satisfação dos usuários. Então eles podem ser tratados como uma dívida técnica. Então, qual o estado atual de dívidas técnicas de usabilidade? Na nossa revisão da literatura, nós identificamos um artigo mais recente que trata diretamente de dívidas técnicas de usabilidade. Os autores desse estudo eles fizeram uma análise de 5 projetos de software e eles associaram as dívidas técnicas que eles tinham nesses projetos com as heurísticas de Nielsen, que são heurísticas relacionadas à usabilidade. Eles fizeram essa relação entre as dívidas técnicas com as heurísticas e quando havia uma relação entre elas, eles consideraram aquilo como uma dívida técnica de usabilidade. E como um dos resultados desse artigo, eles perceberam que dívidas técnicas são frequentes nos projetos de software e elas têm um valor representativo, porque tem uma grande quantidade de dívidas técnicas de usabilidade. Então, daí a importância de tratar elas logo. E com isso que surgiu o nosso objetivo, né? O objetivo e a necessidade de extensão do mapeamento de 2016. Então, o objetivo da nossa dissertação, da nossa pesquisa geral, é propor uma maneira de prever as dívidas técnicas de usabilidade, né, para que elas sejam minimizadas e ou detectadas antecipadamente em projetos de software. Isso porque a gente sabe que existem dívidas técnicas de usabilidade, que elas são frequentes, né, a gente tem essa noção. Então, existe essa necessidade de propor uma maneira de prever elas. Mas para atingir esse objetivo principal, a gente precisa realizar alguns objetivos mais específicos. Um deles é investigar a existência de propostas que minimizem a presença de dívidas técnicas de usabilidade. Para isso, a gente realizou a extensão de um mapeamento sistemático, né? A extensão do mapeamento sistemático, para investigar essa existência. A gente vai precisar fazer uma análise dos benefícios da aplicabilidade dessas propostas. A partir disso, propor uma abordagem para detectar e prever as DTUs e avaliar essa proposta que a gente está elaborando, né? Que a gente elaborou. Então, como uma parte dos objetivos específicos, a gente tem a extensão do mapeamento, né? Que basicamente a gente utilizou um protocolo similar ao do mapeamento realizado em 2016, que a gente pegou a mesma string de busca, mas adaptou para ser ela específica para usabilidade, porque o mapeamento sistemático de 2016 ele foi feito por dívidas técnicas de forma geral. Então a gente adicionou na string de busca o termo usabilidade, fez a pesquisa nas mesmas bases do mapeamento. Como resultado, a gente identificou, foram retornados 81 trabalhos, sendo 13 deles aceitos na nossa seleção, 55 rejeitados e 13 duplicados. E não foram encontrados artigos no CitySeer e no DBLP. Então, como os critérios de aceitação e exclusão, a gente utilizou os mesmos do mapeamento, mas a gente acabou incluindo mais um, que era o de artigos publicados antes de dezembro de 2014. Porque esses artigos já tinham sido identificados pelo mapeamento anterior. Então, esse é o resultado do mapeamento. Importante ressaltar que o artigo que fala sobre dívidas técnicas de usabilidade, especificamente, que fez aquele estudo de caso em 5 projetos de software, ele foi retornado nessa extensão de mapeamento.
E dos principais resultados, né, dos resultados parciais que a gente já tem sobre esse mapeamento, da extensão de mapeamento, porque ele ainda está em processo de construção, a gente identificou quais seriam as principais estratégias propostas para identificar e prever as DTUs. Então, entre eles, a gente viu que alguns trabalhos apresentam os autores entrevistam pessoas experientes do time para poder identificar suas dívidas técnicas de usabilidade, ou então tem uma identificação manual, que é o caso, por exemplo, de comparar uma dívida técnica com a heurística. Tem a análise de DTUs apresentados na literatura, ou seja, os autores fazem uma pesquisa na literatura e vê que foram consideradas dívidas técnicas de usabilidade daquela forma, eles tratam também no trabalho deles, e com estudos comparativos com outros sistemas. Então, eles vê como estão outros sistemas, as questões de outros sistemas, e consideram um deles. E para isso eles começam a identificar que tem dívidas técnicas de usabilidade. E qual é o estado atual do trabalho, né? Falando um pouquinho do programa de mestrado em si, né, das atividades de pesquisa relacionadas ao programa de mestrado, foram realizadas 6 disciplinas de 4 créditos, porque são exigidas pelo programa 24 créditos de disciplinas. Então, 2 dessas disciplinas são do grupo A, uma delas do grupo B e 3 do grupo C. Como as atividades sendo realizadas no semestre atual estão sendo realizadas o estágio da docência, no qual existe uma atuação como assistente de ensino nas disciplinas de engenharia de software e de interação humano-computador, e também está sendo realizado o estudo para o exame de proficiência em língua inglesa, que deverá ser realizado no próximo mês, em agosto. Então, como outras atividades de pesquisa também, a gente está produzindo 2 artigos científicos, um deles relacionado aos aspectos da usabilidade e o outro relacionado a essa extensão de mapeamento sistemático. Todos os dois estão em processo de escrita. E o cronograma, basicamente, das atividades está se resumindo a essa etapa de fundamentação teórica, né, de estudo da literatura para saber como está o estado da arte. A partir disso, a gente vai definir a proposta, a partir desses resultados que a gente tem, vai definir a proposta, escrever essa proposta e apresentar na segunda fase do WTDG. E a partir disso, nós vamos avaliar essa proposta, vamos fazer uma análise dos resultados que a gente obteve dela, vai escrever a dissertação e com isso alguns artigos relacionados à proposta e, por fim, realizar a defesa da dissertação. Então, como considerações finais, um pequeno resumo do que foi apresentado, né? Na qualificação em si, a gente abordou já o levantamento bibliográfico que foi realizado até o momento, né? Que está focado nos temas de qualidade de software, de usabilidade, dívidas técnicas e dívidas técnicas de usabilidade. Também a gente apresentou o estado atual do trabalho e com as atividades que foram realizadas até o momento, né? De pesquisa. E também a gente apresentou o cronograma das atividades, que deverão ser executadas até a defesa. Com atividades futuras, a gente pretende fazer principalmente 2 pontos, que é a extensão do mapeamento sistemático, finalizar essa extensão e elaborar a proposta. Essa extensão ela não está concluída ainda porque a gente detectou a necessidade de melhoria delas em alguns pontos, porque houveram muitos artigos rejeitados, foram 55 artigos rejeitados de 81. Então a gente viu que pode ter um problema na string de busca ou nos critérios de aceitação e exclusão. Então, para isso, a gente pretende refinar esse protocolo para a gente ter resultados melhores, para a partir disso a gente poder publicar e prosseguir com a proposta. E basicamente é isso. O próximo passo seria elaborar essa proposta e é isso. Então, aqui estão as referências que foram utilizadas nesse estudo, as principais referências. E é isso. Muito obrigado.